Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, seja com a vida da sua família e que você tenha um dia maravilhoso na presença dele. Amém? Estamos muito felizes novamente, estamos aqui para gravar mais um devocional. Hoje, com mais alegria ainda, por se tratar da última fase, da última parte do livro de Atos. Embora sejam dois capítulos que faltam em Atos, nós faremos todos os dois hoje, porque eles estão relacionados, eles são o mesmo conteúdo, o mesmo contexto, e nós vamos juntos finalizar o livro de Atos hoje em nome de Jesus. Esse livro que foi tão importante, não é? É a primeira série de vídeos gravados aqui, né, com esse propósito de evangelismo nas mídias sociais. Nós postamos aí no YouTube, no Facebook, com muita gente acompanhando, graças a Deus, as pessoas gostando do conteúdo e, sobretudo, aprendendo da palavra. Porque nós somos uma geração de crentes que sabemos muito pouco da palavra. E a palavra diz, e é nessa própria palavra que diz que a gente precisa meditar na palavra dia e noite. E é o que geralmente a gente não faz. E esses vídeos, eles são a oportunidade que você tem, a sua família tem, e todas as pessoas que você tem contato aí na sua agenda, que pode mandar para o WhatsApp, tem também, de estar compartilhando pequenas mensagens. Ah, mas esses vídeos demoram de 15 a 20 minutos, é muito tempo. Meu irmão, está escrito na Bíblia, meditar dia e noite. A gente assiste um vídeo de 20 minutos e já acha que é muito. Estamos aprendendo, estamos caminhando em fé, aprendendo das coisas de Deus, do nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra, aquele com o qual você precisa querer estar depois da sua morte, porque se não for Deus, meu irmão, não vai ser agradável. Então, vamos assistir os vídeos, vamos aprender, vamos orar juntos, vamos caminhar na fé de mãos dadas, lembrando sempre que esses vídeos, eles precisam fazer parte ser parte de uma ferramenta onde eu e você, em uma corrente do bem, possamos estar enviando esses vídeos, estar compartilhando esses vídeos, de modo que outras pessoas possam também acessar aquilo que nós temos feito aqui. Esse trabalho não é só meu, eu começo ele, mas você dá continuidade. Amém? Então vamos caminhar aí pelo livro de Atos, que temos bastante coisa para falar. Agradeço a Deus por ter feito esse livro, ter caminhado por esse livro, esse tempo, Começamos lá em Atos 1, finalizamos aqui em Atos 28, 27 e 28 hoje, onde a gente finaliza esse processo de conhecer qual que foi o caminhar de Paulo aí nesses primeiros dias da igreja. Como que Paulo, chamado para os gentios, como que ele fez as três viagens missionárias e quão importante e impactante foi. Tá bom? Então, no último vídeo, nós chegamos até o ponto daquela audiência, onde esteve presente o governador Festo, aquele que sucedeu Félix, juntamente com o rei Herodes Agripa, e sua esposa, onde eles fizeram ali, coletaram o depoimento de Paulo. E ali notaram que Paulo não tinha nenhuma culpa, nenhum crime a ser levado a cabo que pudesse gerar a morte de Paulo, mas como ele já tinha apelado para César, porque também se ele não tivesse apelado para César até esse momento já estava morto, já estaria morto, ali ele é enviado então para Roma, para que ele seja julgado por César, por um tribunal romano. Não necessariamente que ele fosse ser julgado pelo próprio imperador, mas por alguém delegado por ele ali, na Lex Romana, ou na lei romana. Então, a Bíblia nos conta aí que Paulo, então, ele entra sob a custódia de um centurião chamado Júlio, com outros soldados. Eles caminham, então, rumo a Roma. E ali eles vão pegar vários navios até chegar em Roma, para que, estando lá, ele seja julgado. E nesse caminho, eles passam por um momento muito complicado, porque estavam num período de muitos temporais, muita chuva, muita tempestade,
e para todo aquele que navega sabe que tempestade é tudo aquilo que um marinheiro não quer. E a Bíblia nos conta que em determinado momento, né, a crise estava tão grande que os marinheiros jogam até o trigo que estava naquele navio fora. Né? Jogar comida fora naquele tempo era algo assim, era desesperador, era porque era vida ou morte. Né? Porque jogar o trigo fora já seria uma condição de dificuldade para se viver. E a Bíblia fala que em determinado momento os soldados intentaram matar todos os presos que estavam ali para aliviar a carga do navio. Mas como ali o centurião já tinha se afeiçoado com Paulo, ele quis preservar a vida de Paulo e com isso ele acabou preservando a vida de todos os presos que estavam ali no navio sob a custódia dos romanos. E em algum momento, né, aquele navio começou a se desfazer e por esse motivo, né, foi-se orientado que todos, né, nadassem até as margens de uma ilha que estava muito próxima, né, e assim aconteceu e todos se salvaram. A Bíblia fala em torno de 276 pessoas, né, se salvaram. E essa ilha se chamava Malta. E não era o fato de estarem agora na ilha que estaria parando aí a tempestade. Então chegaram lá, né, e houve, né, um momento onde todos se juntaram em volta de uma fogueira. Paulo buscava ali os ramos de uma vide para poder alimentar aquele fogo e todos também estavam nesse processo de ajudar a alimentar essa fogueira para que se aquecesse e, afinal de contas, tinham nadado num mar gelado e quase que vieram a falecer e muitos dias debaixo de tempestade, está todo mundo em processo de hipotermia. Não que a Bíblia diga isso, eu imagino. E naquele processo de alimentar o fogo, Paulo, ele é de certo modo, ele se assusta, né, com algo que acontece com ele, né, que é o fato de uma víbora morder a sua mão. Né, e ela mordeu de tal forma que ela fica agarrada na mão de Paulo. Né, e aquele evento ali surpreende a Paulo e surpreende a todos. E naquele ínterim ali, entre ele descobrir aquela víbora, né, presa à mão dele e que ele conseguisse remover essa víbora, algumas pessoas olharam para Paulo naquela situação e ainda confidenciaram: olha lá, ó, esse homem é um homicida, porque não podendo morrer lá na tempestade, no naufrágio do navio, agora uma víbora lhe pica a mão. Ou seja, as pessoas reputavam Paulo como um homicida. Só que essa história mudaria de uma forma intensa em segundos. Sabe por quê? Porque essa víbora, ela acaba se soltando da mão de Paulo, cai no meio do fogo, por ele já se queima, porque era o lugar da víbora, é no fogo mesmo. Né? Essa víbora que eu digo não é víbora animal, mas é víbora, né, que é aquela que representa o inimigo das nossas almas, Satanás. E que, né, naquele instante que as pessoas viram que ele não faleceu, porque todos esperavam que ele caísse morto ali naquele momento, né, eles viram então, né, mudar a opinião sobre Paulo, em que no momento eles reputavam ele como sendo um homicida e no outro momento reputavam ele como sendo Deus. Né, e aquilo ali foi algo que deixou todos atônitos e passaram a respeitar Paulo, uma vez que no próprio navio Paulo já tinha orientado a todos que nenhum chegaria a morrer, porque Deus já tinha falado para ele em sonhos. Né? Então, houve uma construção, né, da reputação de Paulo ao longo daquela viagem, as pessoas observando Paulo. Uma vez que Paulo já tinha sido recomendado como alguém que estava transtornando o mundo dos judeus, né, e ele era dirigente de uma seita, a seita dos nazarenos. E naquela ilha, esse pessoal, né, não só o centurião Júlio, Paulo, os soldados, os demais tripulantes do navio, passageiros, eles ficam ali por 3 meses até que vai chegar o navio de Alexandria e que eles vão, né, entrar a bordo e vão chegar até Roma. Mas tem algo que aconteceu interessante na ilha de Malta que eu preciso dizer, que é o fato de que, estando em Malta, e depois dessas coisas em que Paulo se salvou da víbora, que as pessoas passaram a respeitá-lo, né, ali tinha um grande senhor, um grande, a Bíblia chama de maioral daquela ilha, aquela pessoa que
né, era o mais próspero, o que dominava, o líder daquela ilha, e Paulo é convidado, né, a estar na casa desse homem chamado Públio, e ali ele vai ficar durante esses 3 meses. E nesse período acontece que Públio estava, aliás, o pai ou sogro de Públio, não me recordo agora, estava muito doente, não é? E Paulo, né, vem com a intervenção que vem da parte do Senhor, e Deus permite que Paulo venha curar vamos pensar que seja o sogro de Públio, né? E ali eles ficam atônitos com aquilo, porque não era algo comum, nunca foi, né, esses milagres de cura. E ali todos os demais da ilha que tinham algum tipo de enfermidade passaram a procurar Paulo, e a Bíblia diz que Paulo curou a todos. Olha que tremendo a vida desse homem, olha o quanto Deus manifestava o dom de cura na vida de Paulo, né? E quantas pessoas viam sinais, né? Assim como aconteceu com Jesus, com os demais apóstolos, aconteceu também com esse servo, esse discípulo de Jesus, chamado Paulo de Tarso, né? Tem até uma questão interessante, porque a gente fala Saulo de Tarso, né? Fala Paulo de Tarso, e em que momento que ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo? Não tem nenhum momento que a Bíblia nos relata, mas que Saulo, na verdade, Saulo, isso vinha de um nome hebraico, Saulo, mas a origem mesmo era Saul, só que as pessoas chamavam por Saulo. É como se a gente chamasse um Gabriel, a Gabriela de Gabi, Maria Eduarda de Duda, enfim, William de Will, é o apelido. Então, Saul passou a ser Saulo, né? E aí, quando ele vem para esse mundo, né, da pregação, e ele sai daquele contexto só judeu, que ele passa a pregar para os gentios, e ele passa a estar em terras, né, dominadas pelos romanos, né, a versão de Saulo na língua já romana, que é o latim, né, ele já passa a ser Paulo, e por isso que a Bíblia, né, nos traz o relato de Paulo. Fato é que, voltando pelo navio que veio de Alexandria, chegam a Roma, ali o centurião entrega Paulo e os demais prisioneiros para o general romano, responsável, e permitem que Paulo possa se hospedar em uma casa que ele aluga, né, onde vai ficar sob a custódia de um guarda romano, né, e a Bíblia nos conta que isso aconteceu por 2 anos. Né, e nesses 2 anos, né, iniciado esse período em que Paulo chega a Roma, ele convoca todos os judeus para poder, né, como era costume de Paulo, ele se reportar aos judeus, que era o seu povo inicialmente, né, ele fazia isso de uma forma muito competente, para que depois pregasse os gentios, ou seja, parece que havia ali uma dedicação grandiosa, né, de Paulo em relação ao seu próprio povo, entendendo que Jesus veio para os judeus, não o receberam, e depois Jesus envia Paulo para os gentios, né, porque era propósito de Deus que toda a terra, todo o povo se salvasse. E ali, né, ele expõe sua situação para os judeus, né? Os judeus não tinham ouvido nada contra Paulo, mas já tinham ouvido algo contra a seita dos nazarenos, e ali eles se dividem, né? Uns creem, uns gostam do que Paulo fala, outros não gostam, e ali Paulo recita um versículo que é do livro de Isaías, onde diz que aqueles a quem Deus enviou, que eram os judeus, não o receberam, porquanto receberiam então os gentios, né? E nesse período de 2 anos, né, os próximos 2 anos aí, Paulo segue recebendo, né, muitos judeus e pregava a palavra para muitos deles, inclusive para o seu médico particular, que era o apóstolo Lucas, né, que cuidava de Paulo, até que chegou o ponto que Paulo então executado com a pena capital por parte dos romanos, que nós veremos aí nos próximos vídeos. Amém? É uma história linda, desde que Paulo foi chamado lá na estrada de Damasco, quando Jesus pergunta, Paulo, por que me persegues? Até esse ponto onde ele chega ao ponto de sofrer execução por parte de Roma. Foi um ministério lindo, uma vida linda, e nós recebemos até hoje, né, a influência de Paulo por meio das cartas paulinas, né, as cartas aos Tessalonicenses, Colossenses, aos Filipenses e todas as demais cartas, como a própria carta aos Romanos, enfim, né, cartas que fazem e fizeram a diferença na vida da igreja de Cristo, da noiva de Cristo. Amém? Que eu e você sejamos, né,
que nós sejamos enviados por Deus, que nós sejamos missionários de Deus, que nós sejamos evangelistas, que nós não venhamos, né, mesmo que nós não venhamos a transtornar o mundo, quebrantar as estruturas do planeta, da sociedade, mas que nós venhamos a fazer no mínimo isso na nossa vida pessoal, na nossa família, no meio dos nossos familiares e nos lugares nos quais a gente tem andado, caminhado e vivido, né? E tendo uma vida social. Que nós sejamos como Paulo, que nós venhamos a mudar esse planeta por meio do Evangelho de Cristo, mudando primeiramente a nossa casa e as pessoas que estão próximas. Amém? Meu irmão, vamos fazer uma oração. Quero, antes de fazer a oração, pedir que você não se esqueça de compartilhar esse vídeo, né, que você continue a curtir, isso é muito importante para dar relevância a esse vídeo, que ele possa crescer, que nós venhamos aí manter estimulados e manter esse trabalho sendo feito, abençoando a vida de muitos por meio da pregação aqui do Evangelho. Amém? Né? No próximo vídeo agora nós iniciaremos o livro de Romanos, que é uma carta que o próprio Paulo escreveu aos romanos, né? Não aos romanos, porque Paulo não tinha enviado nenhuma carta antes de chegar a Roma aos romanos, né? Isso aí são escritos que ele deixou estando em Roma, e nós veremos tudo isso, né, a partir do próximo vídeo. Amém? Então fechamos os nossos olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, é com alegria, Pai, que nós te agradecemos por mais um dia que a hora se inicia. Pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, reconhecemos ao Senhor Jesus como Senhor da igreja, Senhor da nossa vida, como Cordeiro de Deus, que uma vez sacrificado, nos deu vida e vida em abundância. Por meio desse Cordeiro, nós sabemos que pelas suas pisaduras somos sarados, ou seja, por meio da sua morte de cruz, nós podemos receber a cura das nossas enfermidades. E nós oramos a Deus em nome de Jesus, por cada pessoa que se encontra enfermo, seja na minha vida, seja na vida das pessoas que me ouvem, Pai. Se há alguma enfermidade, Pai, em nome de Jesus, porque a palavra diz que pelas suas pisaduras somos sarados. Que eu possa remover toda e qualquer forma de enfermidade física, emocional e espiritual da minha vida, da vida dessa pessoa que ouve, da pessoa que vai receber esse vídeo, em nome de Jesus. As pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que estão sem esperança, as pessoas que estão enfermas de tal modo que acham que já é o fim, em nome de Jesus, que a esperança dessas pessoas seja renovada. Oro, Senhor Jesus, por um dia de paz, um dia de alegria, um dia de realização, um dia que as pessoas possam enxergar em nós um modelo de Cristo, um dia que as pessoas possam olhar para nós e sentir que há em nós um modo de vida, um modus operandi, uma forma, uma personalidade santa, onde salte aos olhos que nós somos seguidores de Cristo, que nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristãos, pequenos cristos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e já te pedimos nessa manhã, Paizinho querido, por todas as coisas que precisamos e ansiamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo dia na presença do Senhor, fica firme com Ele, porque com certeza a Bíblia diz que você já é mais do que vencedor. Fica com Deus e até o próximo vídeo.